A paz do Senhor. Vamos tirar uma sementinha? E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17. Aqui a Bíblia está dizendo quem Jesus é. Antes de eu dizer quem Jesus é, eu quero dizer quem Jesus não é. Tem duas datas no nosso calendário que apresentam Jesus de uma forma que você pode ter um mau conceito de Jesus. A Páscoa, onde é relatado o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Então essa mensagem de sofrimento, de sacrifício, às vezes faz com que as pessoas olhem para Jesus como um pobre coitado. Jesus não é um pobre coitado. Outra ocasião é a que nós estamos vivendo. Em dezembro as pessoas começam a olhar para Jesus como um bebezinho lindo e frágil, dependente de José e Maria, deitado sobre uma manjedoura. Jesus também não é um menino. Jesus também não é uma criança indefesa, frágil, que foi injustiçada, que não conseguiu nascer dentro de um quarto de uma pousada e acabou nascendo numa estrebaria e sendo colocado numa manjedoura ao invés de um berço. Jesus não é um bebê inerte e também Jesus não é um pobre coitado injustiçado. Aqui a Bíblia está dizendo quem é Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno. Ele é o próprio Deus encarnado. Deus é justo. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é a sua justiça. E a justiça quer dizer sentença correta, punição correta. Para nós brasileiros é muito difícil entender justiça como punição correta, porque as nossas leis, o nosso Código Penal é muito frouxo, muito brando. As pessoas cometem crimes e em dias estão soltas. Então o Brasil tem uma dificuldade de entender o que é punição. Por isso que muitos olham para Deus, um Deus muito severo. Não, Deus não é muito severo. Deus é justo. O problema é que a nossa referência de justiça é de um sistema que não gosta de punir. Mas Deus determinou uma punição para o pecado. Adão, no dia que tu comer desse fruto, você morrerá. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. A punição por pecar é a morte. Só que Deus nos ama. Deus nos ama tanto e não queria que nós morrêssemos. Então o que ele fez? Ele mesmo se esvaziou de glória. Leia Filipenses 2. Ele mesmo se esvaziou de glória e se tornou menor que um anjo e tomou a forma humana. O bebezinho da manjedoura é Deus encarnado com uma missão: receber a tua punição. O bebezinho da manjedoura é o Cristo crucificado. Ele veio aqui na terra não para dividir a história da humanidade entre antes de Jesus e depois de Jesus, ou antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não veio aqui trazer novas filosofias de vidas e ensinamentos profundos para a vida prática. Ele não veio aqui para ser marcado como um pobre coitado injustiçado no plenário romano. Não. Porque a alma que pecar esta morrerá. Ele veio pagar o salário do pecado. Jesus morreu na cruz, não para ser lembrado como pobre coitado, mas como um Deus que se esvaziou de toda a glória, o Deus que criou e sustenta todas as coisas, se fez carne e morreu na cruz. Ele morreu na cruz para pagar o salário do pecado. Você não precisa pagar fiança. Você não precisa morrer, porque a condenação eterna é a morte eterna. Você não precisa morrer eternamente, porque esse preço Jesus pagou na cruz. Ele morreu por você. E se ele tivesse só morrido, ele teria, como qualquer outro homem, pagado o salário do pecado, morrido. Mas ele ressuscitou para garantir a vida eterna. Ele venceu a morte, ele pagou o salário e ele venceu a morte, ele ressuscitou. E por isso ele pode afirmar nas suas palavras: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não é um bebê inerte e nem um coitado da cruz. Ele é o teu Salvador. Ele é o que pagou a fiança pelo teu pecado. Ele já pagou. Agora, só o que você tem que fazer, sabe o que é? Se arrepender do teu pecado, confessar que você é pecador e dizer: Senhor, eu aceito que tu pagues a minha fiança. Porque a cédula que era contra nós, diz a Bíblia, Deus cravou na cruz. Ou seja, o boleto da fiança pelo teu pecado, que era a morte, Jesus pagou com a sua morte, para que você vivesse a vida em Cristo Jesus. E a vida que Jesus tem para você é vida eterna. Deus te abençoe.